Olá pessoal, meu nome é Samila Altuf, eu sou fonoaudióloga e vim conversar com vocês sobre o transtorno do espectro autista. Quais sinais a gente pode observar, até 2 anos de idade, durante o desenvolvimento da criança, os sinais de alterações, os sinais que favorecem a criança a um diagnóstico precoce em autismo. Então vamos lá. Muitas pessoas acham, inclusive papais e mamães, que as crianças com transtorno do espectro autista elas não focam no olhar. Mas na realidade não é focar no olhar, é uma diminuição no foco do olhar. Porque as crianças com transtorno do espectro elas passam sim pelos olhos das mães e dos pais, principalmente quando elas são bem pequenininhas, nos primeiros meses de vida. Então, o que dificulta até, uma percepção maior de que a criança tem essa dificuldade. Mas conforme ela vai ficando maiorzinha, a gente consegue perceber uma diminuição nesse foco. Então, esse é um dos primeiros sinais que a gente pode observar. Outro sinal importante que a gente pode observar é que a criança até 2 anos de idade ela já tem que estar falando frases com mais de 2 palavras ou 2 palavras e utilizando muitos verbos. Então, ela transforma uma frase que seria muito grande condensada em, às vezes, 2 ou 3 com verbos, principalmente utilizando verbos. E esse atraso, na comunicação e a dificuldade da utilização dos verbos de ação também é algo que a gente pode ficar com as anteninhas ligadas, porque é algo que não é comum. Outra coisa importante também que a gente tem que observar é a questão da hipersensibilidade ou hipossensibilidade sonora. Aquela criança que desregula, fica muito diferente num ambiente com muito barulho, ou num ambiente com muito barulho ela não consegue ter uma discriminação sonora boa. Outro fator importante para a gente ter em consideração, até 2 anos de idade, é a dificuldade da criança prestar atenção no que se fala, nos comandos que se falam. Porque uma criança até 2 anos, ela já consegue essa troca, compartilhada de ações. Você faz aquilo para mim, filha, joga aquilo ali, ou então vem aqui, ou esperar o pai acabar de falar uma situação enquanto ela está prestando atenção para depois voltar o foco para a resposta do pai. Geralmente a criança olha quando o pai inicia, alguma interação e depois desfoca. Isso é outro fator importante que a gente tem que estar ligado nessa fase do desenvolvimento. Outra coisa também é a dificuldade de interagir com o outro, ter mais um padrão de comportamento mais restrito em querer ficar brincando sozinha, ou da sua maneira. É muito importante que a gente observe as crianças, o comportamento das crianças brincando. A criança, um dos sinais do transtorno do espectro, que é comum das crianças gostarem é esse padrão repetitivo de comportamento. Brincar com o carrinho da mesma forma, fazer sons, da mesma forma, repetir falas de desenho. Essas estereotipias, elas são muito comuns e visíveis nas crianças com TEA, E a gente tem que estar em mente se está exagerado ou se é uma repetição porque aquilo é muito legal ou se realmente isso virou um padrão, de comportamento da criança, ficar decorando e repetindo a frase, dos desenhos. Outra coisa muito, muito, muito importante da gente prestar atenção é na imitação. A criança nessa idade, ela observa muito os pais e imita diversos tipos de comportamento, tanto comportamentos verbais como gestuais. Então é importante ver se essa criança ela está mais apática ao meio ou se ela também consegue repetir, os gestos, enfim, brincadeiras que a mãe faz, é muito importante. Como, cadê a minha neném? Achou! E ela conseguir também fazer e achou isso, é uma devolutiva da brincadeira por imitação, um aprendizado por imitação. Outra coisa importante também é diferenciar emoções, principalmente perto dos 2 anos. A criança perto dos 2 anos, ela já tem a capacidade de identificar emoções, se o pai tá triste, se o pai não tá, enfim, quando é uma coisa que não foi legal e que mudando a voz, isso deixa a criança mais apreensiva com o que ela fez, ou enfim, com
com um gesto, né, mais expansivo, com um sorriso largo, aquela criança vê que tá tudo bem, aquilo tá legal. Isso é importante a gente observar, porque na maioria das crianças com TEA é muito difícil identificar as emoções, né, as mudanças nas emoções. E são sinais, esses sinais que eu venho falando para vocês, são sinais que a gente pode observar durante o desenvolvimento. Porque eu escuto muito assim, cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo? Sim, tem o seu tempo. Meu filho falou um pouco mais cedo do que outras crianças vão demorar um pouco mais. Mas, como a gente diz na comunidade científica, nas pesquisas científicas, já existe um marco do desenvolvimento, que é, de um período X a X, essa criança ela desenvolve essa habilidade. Passando muito, a gente tem que ter um olhar mais atento para isso. Tem que pensar, se uma criança ela não anda com 4 anos ou 3 anos, o pai, os terapeutas, enfim, os médicos já ficam ligados. Porque uma criança, perto do seu 1 ano e 6 meses, já está andando, né, com marcha bem firme, já está chegando a uma marcha melhor. Então, ela, entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, é o período em que ela vai desenvolvendo essa habilidade motora. Aí a criança com 2 anos não anda, os pais ficam desesperados, os terapeutas ficam desesperados. Por que a gente não pode utilizar, né, desta preocupação para a fala? Por que a fala é sempre assim, deixa, uma hora ele fala. Meu vizinho, meu tio, meu pai, meu periquito papagaio falou com 4 anos. Não é comum uma criança falar com 4 anos. Então, entre 8 meses, porque tem criança que fala precoce, a 1 ano e 8 meses, essa criança já tem que estar falando palavras soltas. Até 2 anos já tem que estar falando frases com 3 palavras, utilizando verbos. Então, que a gente possa, né, ficar ligados aos sinais que possam aparecer durante esse desenvolvimento, sinais que não são comuns, né, durante esse desenvolvimento, vamos dizer, típico, né, o que é esperado, porém, que a gente possa ficar alerta se é uma coisa que está demorando muito, ou se está quase vindo, e poder procurar ajuda no tempo certo. É muito importante que a gente possa se preocupar também com a comunicação das nossas crianças e não de forma tardia, em que a gente vai ter perdido um tempo muito grande de uma intervenção que vai trazer um benefício enorme, né, para trabalhar a pragmática, a semântica, o simbólico na criança. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica. Esse vídeo eu fiz com o maior prazer para poder tentar ajudar as mamães, né? E que mais crianças que venham a ser diagnosticadas com transtorno do espectro possam ser diagnosticadas precocemente, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida podem mandar mensagem no direct, tá bom? Tchau!